Aí vai dizer assim: filho meu, preste atenção no que eu digo. Escute minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão para você vida longa e saúde a quem entendê-las. Tome cuidado com o que você pensa. Esse é o coração dessa mensagem. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa. Pois a sua vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhada. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e sempre em frente. Não se desvie nem um passo do caminho certo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fala conosco de uma forma sobrenatural nessa noite. Nos pouco tempo que nós temos, que possa vir do Senhor a tua palavra. Seu pai de Salomão, Davi, estava dando uma mentoria para o seu filho, ensinando seu filho a como viver uma vida longa e saudável, uma vida bem relevante nessa terra, alcançando os objetivos propostos no coração de uma pessoa. E aí no texto mais chave, no versículo 23, a Bíblia está dizendo assim, para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós pensamos. Tomarmos cuidado com aquilo que nós pensamos, porque nós somos dirigidos por aquilo que pensamos. No carro, ele é dirigido pelo motorista. O motorista determina para onde o carro irá. O carro não anda sozinho. Pelo menos até agora não, né? Mas mesmo assim ele ainda vai ter uma programação que o motorista que vai programá-lo para ir até o destino. Mas, na nossa realidade, é o motorista que vai decidir para onde o carro irá. Da mesma forma, quem vai decidir para onde você vai, para onde você quer, aonde você vai, quais as decisões corretas que vai ser tomado, vai ser os seus pensamentos. E os pensamentos, eles são recebidos. Tudo acontece na mente. Primeiro nós pensamos. A partir do momento que nós paramos e pensamos, nós iremos ter uma ideia. E a partir do momento que nós tivermos uma ideia, nós iremos ter um conceito. E esse conceito, ele vai fazer com que nós venhamos a tomar as decisões que nós pensamos. E Davi estava ensinando seu filho para que ele pudesse tomar muito cuidado, porque Deus, ele nos fez perfeito, ele nos deu coisas boas para as nossas vidas, mas a partir do momento em que o pecado ele entrou no mundo, foi inserido dentro de nós um pensamento pecaminoso, um pensamento errado que faz com que nós nos autodestruímos. Por isso nós precisamos tirar as ervas daninhas, tirar os pensamentos maus da nossa vida, da nossa mente, porque senão nós iremos tomar atitudes erradas, atitudes más, e iremos os seus pensamentos é que é o motorista da sua vida. E nós temos o potencial. Jesus falou assim: gente, eu já fiz vocês mais do que vencedores. Vocês são mais do que vencedores. Vocês só precisam reprogramar a mente de vocês, tirar os pensamentos maus, os pensamentos errados, os pensamentos de inferioridade. E o diabo, ele quer justamente isso. Ele quer matar os teus sonhos, ele quer roubar a tua paz,
ele quer destruir a tua família. E ele vai sempre colocar pessoas ao seu redor, pessoas próximas de você, para tentar inserir pensamentos errados na tua vida. Por isso que nós temos muito problema com pessoas que nós achamos que legais, pessoas que são bacanas, que nos dão conselho, porque essas pessoas, muitas vezes, elas nos dão opinião, e elas nos dão opinião baseada naquilo que elas acham. E essas pessoas, elas não têm um pensamento correto, baseado nos princípios e os fundamentos do reino de Deus, que é aquele que nos dá todas as condições para alcançarmos todos os objetivos da nossa vida. E o diabo vai trabalhar de tudo quanto é forma para tentar pisar em você. Dizer que você não consegue, dizer que você não é nada, dizer que você não é ninguém, dizer que você errou, que você merece sofrer. Todo pensamento mal, todo pensamento de inferioridade, de complexo, tudo isso para gerar em você depressão, ansiedade, angústia, dizendo que não vai dar certo, que você não é nada, que você não é ninguém. Tudo isso para tentar fixar na sua mente, aquilo se tornar um conceito. Um conceito formado é aquilo que vai te impulsionar a fazer de acordo com aquilo que você pensa. E Satanás, ele vem justamente fazendo isso. O mal, ele vem justamente fazendo isso, tentando te parar, porque ele tem medo do potencial que você tem, porque você veio para fazer o bem. Jesus te chamou para fazer o bem. Ele fala, mas vós sois uma geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele quer que você reprograme a sua mente, tenha pensamentos abençoados, pensamentos de paz, de positividade, de vontade, de superação, de bons hábitos, para que você possa alcançar os seus objetivos, porque senão você para. Imagine só, se diante das dificuldades, por exemplo, como nós tivemos hoje, eu poderia estar desanimado, poderia estar enfurecido, porque o inimigo, ele vem e começa a colocar o tempo todo, você é isso, aquilo outro, você não consegue, você é aquilo outro, ele vem colocando aquilo, e eu posso dar ouvidos ao mal, eu posso dar ouvidos àquele que quer roubar a minha paz, aquele que quer destruir a minha família, aquele que quer acabar com os meus sonhos, ou eu posso ressignificar isso, trazendo à memória o que me traz esperança. Porque se Deus, ele chamou, ele vai cumprir nas nossas vidas. Ele é poderoso para cumprir nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar firmados na verdade. E Davi vai mostrar para o seu filho assim, nunca minta, não firme a sua vida em mentira, fuja da mentira. Porque se você vai acostumar com aquilo, e quando você vai acostuma com aquilo, aquilo torna um conceito na sua vida. Tem muitas pessoas que elas falam mentira, elas vivem aquilo, elas falam mentira como se fosse uma verdade. Eu me lembro uma vez, uma pessoa falou uma situação que um pastor, contando uma história, disse que um pastor, ele estava meio deprimido, assim, aborrecido, porque ele não estava alcançando seus objetivos. E ele pregava com todo afinco, com todo amor, com toda alegria, mas as pessoas não respondiam às suas expectativas. E ele, um determinado dia, ele estava passando na sua cidade, e ele viu que havia um circo armado. Aí ele falou assim, ali está um circo ali, poxa vida, deixa eu ir lá. Ele pegou e foi, sentiu, falou assim, estou meio triste, quem sabe eu não vou dar umas risadas, não vou me alegrar um pouquinho. Aí ele chegou lá e viu o circo lotado, muita gente naquele circo, as pessoas todas correndo para pegar os melhores lugares, e ele começou a ensinar, um palhaço chegou e começou a fazer a apresentação. E o palhaço falava montoeira de mentira, e o pessoal ria, o pessoal se alegrava, o pessoal dava gargalhada. Aí ele parou e começou a pensar e refletir, falou assim, meu Deus do céu, olha só, quanta gente tem nesse lugar. Imagina se essas pessoas parassem para ouvir a palavra de Deus, como que não seria a vida delas? Mas esse palhaço tem alguma técnica, não é possível. Ele ficou meio incomodado por conta daquela situação que ele estava presenciando, e ele falou assim, não, eu vou conversar com esse palhaço, vou perguntar para ele, quem sabe ele não tem uma dica, vou ser humilde, eu vou perguntar para ele, de repente ele tem alguma dica que me
desperte alguma possibilidade de eu poder conseguir cativar tantas pessoas assim para estarem comigo, para ouvir a palavra de Deus. E ele disse que chegou para aquele palhaço, terminou, ficou esperando aquelas pessoas todas saírem. Ô moço, eu gostaria de falar com o senhor, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou passando por um momento difícil na minha vida, porque eu sou pastor, eu prego a verdade, eu prego a palavra de Deus, eu prego o amor de Deus, a salvação pode mudar a vida, a história das pessoas, porém as pessoas não estão vindo, as pessoas não estão aceitando, as pessoas não estão correspondendo às minhas expectativas, as pessoas não estão tendo uma transformação exata e real para as suas vidas. E aquele palhaço olhou para ele e falou assim: olha só, vou te falar uma coisa, sabe qual que é a diferença? É porque você conta uma verdade como se fosse uma mentira, você não coloca emoção, mas diferente de você, eu conto uma mentira como se fosse uma verdade, eu consigo passar isso, eu consigo envolver as pessoas, e as pessoas têm mais facilidade em ouvir uma mentira como se ela fosse uma verdade, do que uma verdade propriamente dita, e por isso você vê tantas pessoas buscando esse momento único e especial na vida deles, para saírem daqui um pouquinho mais alegre. Na verdade, as pessoas, elas não querem uma mudança total nas suas vidas, elas só querem uma sensação de prazer momentâneo, para que elas possam continuar a viver. E aquele pastor saiu frustrado daquilo ali, com aquela mensagem que ele ouviu. Mas de fato é que as pessoas, elas acabam se adaptando a isso, aquilo virando um conceito na vida delas. E Jesus, ele denunciou, ele falou assim: olha, o pai da mentira é o diabo, vocês tomem cuidado, porque senão vocês vão se tornar filhos do diabo, por conta de uma vida mentirosa que vocês estão vivendo, vocês estão firmados, e aquilo virou um conceito na sua vida, e isso vai ser altamente destrutivo para você, isso vai fazer com que a sua vida ela seja mais curta, e essa vida acaba te trazendo sérios problemas para você. Aí nós vamos olhar, por exemplo, o livro de Colossenses, né, mais especificamente. Colossenses, a Bíblia vai trazer uma orientação para a gente. Livro de Colossenses diz assim, a palavra de Deus, capítulo 3, no versículo 2: pense nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tornarão parte na sua glória. Se tem alguma coisa que você precisa pensar, são nas coisas lá de cima. Você precisa proteger a sua mente, estar conectado com Ele. Josué, ele queria a terra prometida, e ele aprendeu com Deus que ele precisaria se comprometer com a verdade, e para isso ele precisava se empenhar em buscar a verdade, buscar o conhecimento, buscar o caminho exato e concreto para que ele pudesse alcançar os seus objetivos e as suas expectativas. Era buscar Deus, conhecer mais em Deus. E Deus falou para ele assim: medita dia e noite, que essas palavras elas estejam no teu lábio, que você possa confiar de fato em mim. Você possa acreditar, se você acreditar, se você confiar, se você buscar, se você crescer no meu conhecimento, nas minhas instruções, colocar em prática na sua vida, essas instruções, por onde você for, você vai vencer. Os desafios virão, as lutas aparecerão, as batalhas, os percalços irão estar de frente com você, porém não vai te vencer, porque você está firmado em Deus. Por isso você precisa buscar a Deus, buscar a verdade, para que você possa estar conectado, para que no momento de dificuldade, de adversidade, quando ela aparecer, você tenha um pensamento positivo, você seja uma pessoa guiada por aquilo que você pensa, mas porque você teve uma ideia, você estruturou a tua vida nos princípios e nos conceitos de Deus, nada vai te abalar. Você verá 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, porém você não será atingido, porque você está firmado em Deus.
as tuas palavras, a tua vontade, os teus sonhos, a tua expectativa, a tua fé está em Deus, acreditando que o choro pode até durar uma noite, por exemplo, mas a alegria, ela virá ao amanhecer, porque Deus é fiel, porque Deus vai te honrar, porque as portas serão abertas, você será conectado a pessoas abençoadas, legais, bacanas, que vão poder estender as mãos para ti e falar assim, vai que eu vou te ajudar, eu sou contigo, vou te dar a direção. Deus, o próprio Deus, estará abençoando a sua vida. E aí você precisa tomar cuidado com as pessoas que estão exercendo influência na tua vida, porque a influência que você vai receber na sua vida, ela vai ser fundamental para te conduzir a pensamentos bons ou pensamentos maus. Se você se associar a pessoas que têm pensamentos maus, pessoas que têm pensamentos de derrotas, pensamentos de complexos de inferioridade, pensamentos de ganância, pensamentos horríveis, isso tudo vai ser prejudicial para a tua vida. E por isso que nós precisamos nos agarrar com o Senhor nosso Deus, porque é nele é que tem a vida verdadeira, e por isso que Colossenses 3 está dizendo para nós pensarmos nas coisas lá do alto, porque quando eu penso nas coisas lá do alto, eu fico mais positivo. Quando eu penso nas coisas lá do alto, eu fico mais esperançoso. Quando eu penso nas coisas lá do alto, do reino de Deus, eu penso que eu posso, que eu consigo, que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que as adversidades, problemas, aflições, os empecilhos que irão aparecer na minha vida, porque eu sei que eu estou sendo guiado, não por mente humana, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu preciso me associar a Deus, buscar mais intimamente a Ele, a sua presença, as suas orientações, o seu conhecimento, pessoas que estão conectadas com Ele, para que eu possa pegar e sobreviver e viver vida longa, vida saudável, vida abençoada, vida próspera para mim e para toda a minha família. É simplesmente assim. Nós vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Rúben, filho de Jacó. Aquele jovem era o primogênito naquela época. O primogênito, ele era aquela pessoa que recebia, além das heranças paternas, ele recebia as bênçãos de Deus. Além das heranças paternas, ele era abençoado por Deus, e Deus abria portas que eles tinham a possibilidade de ficarem ainda mais ricos, ainda mais prósperos, ainda mais abençoados. E naquele tempo as pessoas valorizavam a primogenitura, as bênçãos dos seus pais. Saber que quando eles estavam sendo abençoados pelos seus pais, era porque eles estavam no caminho correto, no caminho certo, e tinha a potencial, a possibilidade de receber as bênçãos e direção de Deus. Porém, o que Rúben fez, ele estava próximo do seu pai, ele estava conectado com seu pai, mas chega um momento em que ele começa a se distanciar do seu pai. Ele começa a se distanciar do seu pai e começa a se aproximar das concubina do seu pai, a Bila, aquela que havia deitado com seu pai e havia gerado 2 filhos do seu pai. Aquela moça, ela era uma moça que ela tinha uma visão lá na frente. Porque se Rúben era o primogênito, Rúben, naturalmente, era aquele que receberia a herança do seu pai. Já que ela não poderia ter o amor do seu pai, ela não poderia, do pai de Rúben, ela não poderia ser tratada como uma mulher de Jacó, a herdeira, uma das herdeiras, dono de tudo. O que ela pensou foi em pegar Rúben, ficar com Rúben. Rúben seria ali uma pessoa que seria primogênita e herdeira de todas as riquezas do seu pai. Ela então iria ser beneficiada por aquilo. E então ela começa sendo usada pelo mal, porque Satanás, se você não for influenciado por Deus, você vai ser influenciado por mal. A Bíblia diz que existem apenas 2 caminhos, o bem e o mal, o Deus ou Satanás, ou o céu ou o inferno. E nós precisamos decidir, escolher para qual caminho nós iremos ir. Como Bila não quis se aproximar mais de Deus, conhecer mais o Deus que estava abençoando o homem na qual ela havia deitado e
teve filhos com ele, pai dos seus filhos, ela deu ouvidos para Satanás. E Satanás colocou na cabeça dela aquele pensamento maquiavélico de que ela poderia dar a volta por cima e ser mais do que todas aquelas pessoas que estavam ali, e que ela achava que ela era mais do que ela estava vivendo e poderia merecer mais do que ela estava tendo no momento. Ela bota coisinhas, sementinhas do mal. Tudo começa com sementes, irmãos. Tudo começa com sementes. Tudo começa com aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, ou as sensações que temos. Satanás, usando Bila, coloca no coração dela o desejo de captar Rúben, de aliciar Rúben, um jovem, ainda jovem, mas recebendo a influência do mal, porque ele havia se desconectado com seu pai, um homem que Deus falava com ele, um homem que tinha orientação de Deus, e começa a dar atenção para aquela mulher que tinha pensamentos perversos, e ela faz o quê? Coloca a semente do mal na cabeça dele. E ele então começa a pensar naquelas possibilidades de ter aquela mulher que estava sensualizando para cima dele, e ele acaba cometendo um erro gravíssimo, de se deitar com aquela mulher, a mulher do seu pai. E naquele momento ele abriu mão da primogenitura, abriu mão das riquezas, da herança do seu pai, abriu mão de ser o líder que poderia abençoar e impactar o mundo por conta das decisões erradas que ele teve. Porque ao invés dele dedicar a pensar nas coisas lá do alto, como que eu dedico a pensar nas coisas do alto? Nós vamos falar isso. Como que eu posso dedicar? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A Bíblia vai nos ensinar no versículo 8. Ela diz assim, presta atenção. Como diz as Escrituras Sagradas, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons. O que dizer? O que dizer? Ele subiu, quer dizer, aquele que também desceu até os lugares mais baixos, isto é, o mundo dos mortos. Assim desceu o mesmo que subiu acima, além dos céus, para encher toda a terra, todo o universo, com a sua presença. Foi ele que deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, evangelistas, e outros para ser mestres da igreja. E fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento como filhos de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos o Espírito. Versículo 17. Portanto, em nome de Jesus, eu digo e insisto o seguinte. Olha só. Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Nós achamos que tem valor, mas não tem. As pessoas que estão longe de Deus, esses pensamentos não têm valor. Uma nota falsa não tem valor, mas uma nota verdadeira, ela tem valor. Ela te dá a possibilidade de você comprar coisas. Um pensamento errado não tem valor. Ele não vai fazer com que a tua vida ela seja próspera, ela seja saudável, ela seja longa. Mas um pensamento correto é o que Davi estava falando para o seu filho. Um pensamento correto vai proporcionar a ele vida longa, paz, prosperidade, vai proporcionar para ele saúde, vai proporcionar para ele muitas bênçãos. Então diz assim, versículo 18. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. E a mente deles está na escuridão. A pessoa que não está em Cristo Jesus, a mente está em escuridão. Você já esteve numa escuridão onde está tudo apagado? Você consegue enxergar alguma coisa? Não. Como que você vai conseguir enxergar uma vida próspera se você está na escuridão? Como que você vai enxergar uma vida longa se você está na escuridão? Como que você vai enxergar uma vida com a sua família abençoada, com seus filhos abençoados? Como que você enxerga se você está na escuridão?
Você não enxerga porque você não tem os pensamentos corretos. Por que as pessoas às vezes elas ficam desesperadas? Pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. O que essas pessoas estão? Na escuridão. Elas não estão enxergando o amanhã. Elas não estão enxergando como vai ser o amanhã com seus pais. Não está enxergando como vai ser o amanhã com seus filhos. Não está enxergando como vai ser o amanhã com o seu esposo, com a sua família, com seus negócios, com o seu emprego, com a sua saúde. Elas estão desesperadas. Pelo amor de Deus, ora para mim. Mas aquelas pessoas que têm o pensamento correto, que tem o pensamento de Deus, que está conectado com o Senhor, sabe que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje foi melhor do que ontem, amanhã será melhor do que hoje, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir. E aí ele continua dizendo assim: eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. As pessoas, elas querem o que, gente? Paz. Só que se elas tiverem problema, acabou a paz dela. Se elas passarem por dificuldade, acabou a paz. Oh, desgraça, eu não tenho paz, é só problema na minha vida. E entra em desespero, perde a linha, porque não tem Cristo. Mas a pessoa que tem o pensamento de Deus, elas têm a vida de Deus. Sabe que a luta, ela é passageiro, mas a vitória, ela virá logo depois. É a diferença de quem tem o pensamento de Deus. Porque a Bíblia fala que essas pessoas, elas são ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É porque é uma pessoa que não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento, ela está fundamentada nas suas emoções. Ah, eu estou sentindo que as coisas vai ser bom para mim. Ah, eu estou sentindo que as coisas vão ser tudo ruim para mim. Elas são levadas pelas emoções. Mas nós não, nós somos levados pela fé. A Bíblia fala que aquele que é levado pela fé, ele chama a existência aonde não existe. Porque o Deus que ele serve é um Deus vitorioso que dá vida aos mortos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de indecência. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele com seus seguidores e aprenderam a verdade que está em Cristo Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos da mente de vocês. É preciso que o coração e a mente de vocês estejam completamente renovados. Vistam-se com toda a natureza criada por Deus, que é parecida com a própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Quando nós nos limpamos, nós nos despimos do velho homem e nós nos vestimos com as roupagens do Senhor, a nossa vida começa a tomar um sentido, começa a nos levar para a direção correta e nós vamos viver todo o potencial que Deus propôs para nós, colocou dentro de nós. E Ele nos fez, não vencedores, mas Ele nos fez mais, muito mais do que vencedores. E para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão e fazer a escolha. Nós vamos ficar ouvindo conselhos que na verdade não são conselhos. Na verdade são meras opiniões de pessoas que não têm a vida de Deus, que não têm a mente de Deus, e segui-las, ou nós vamos nos conectar a Deus, buscando a direção de Deus. Aí você vai olhar os filhos de Jacó, um dos últimos, mais especificamente o penúltimo, José. José, ele conectou-se ao seu pai, e ele ficou ali, e ele teve os mesmos ensinamentos que os outros filhos tiveram. Porém, quando eles chegaram um pouquinho, que eles já tinham conhecimento do Deus do seu pai, tinham conhecimento dos negócios do seu pai, mas eles pegaram e escolheram e falaram assim: eu vou me desconectar do meu pai e vou me conectar aos desejos que eu tenho da minha carne, os desejos humanos que eu tenho. José, por outro lado,
ele resolveu se conectar com Deus, conectar com seu pai, ficar conectado com o seu pai, com os ensinamentos do seu pai, com o Deus do seu pai, com os negócios do seu pai, e se dedicou a ele. E no momento de dificuldade e adversidade, a Bíblia fala que aquele que constrói a vida na areia, quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade, quando vier a chuva forte, que vai acontecer com eles? Autodestruição. Acabar tudo. Viver uma vida derrotada. Quando eles se encontraram nessa situação, a casa caiu. Problemas sérios aconteceram na vida de todos eles. Quando José passou por o problema que ele passou, a dificuldade que ele passou, quando todo mundo achou que ele estava fraco, quando todo mundo achou que ele já não existia mais, eis que surge das cinzas para se tornar o grande governador do Egito e ajudar toda a humanidade. Jesus disse: eu não quero enganar vocês. Todos nós, em algum grau, iremos passar por dificuldades e adversidades. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. É para todo mundo, viu? É para todo mundo. Todo mundo vai ter problemas, dificuldades, adversidades e aflições. A questão é, o que você fará quando você estiver nessa situação? Como você está se preparando hoje para que no momento em que você passar por essas dificuldades, essas aflições, você não ser consumido pelas aflições, mas você superar, você romper, você prevalecer diante das dificuldades e ser exaltado pelo Senhor, porque Ele é aquele que nos garante, nos põe de pé na adversidade. Davi diz: prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. Todos nós passaremos, mas a sua conexão, ou com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ou a sua conexão com o estilo de vida desse mundo, com mentira, com engano, com opiniões alheias, de amiguinhos, de coleguinhas. O que você fará no futuro? De um lado nós temos Rúben, o primogênito, que tinha o direito à herança, que tinha o direito à bênção, se conectou com enviado de Satanás, com a pessoa que não tinha compromisso e nem relacionamento com Deus, perdeu a sua primogenitura, perdeu a sua autoridade, perdeu os seus sonhos. De outro lado nós vemos um jovem que se conectou com o pai, que abraçou todas as instruções do seu pai, que ensinou sobre o Deus do seu pai, que aprendeu os negócios do seu pai e se tornou uma pessoa forte, poderosa, que ajudou a salvar milhares de pessoas. Por isso, nós voltamos para finalizar justamente nas orientações de Davi para o seu filho Salomão, para que ele não abrisse mão das palavras que ele estava lhe ensinando. Ele vai dizer: não abra mão das palavras que eu estou dizendo. E diz assim: filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nós poderemos dizer, Deus falando com a gente: pelo amor de Deus, escute o que eu estou falando para vocês. Pelo amor que vocês têm a mim, escute as minhas instruções. Escutem o que eu estou falando para vocês, por amor a mim. Deus, Ele é nosso Pai. Você tem Ele como Pai? Ele é nosso Pai. Ele está dizendo para nós: escute as minhas palavras. Você está escutando a palavra dele? A fé vem por onde, gente? Ouvir a palavra de Deus. Então você deve, quanto mais você ouvir, quanto mais você... O segredo está nisso, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos fé para vencer qualquer barreira que nós depararmos. E ele vai dizer: nunca deixe que ela se afaste de você. No dia que eu e você abandonarmos essa instrução, será o nosso caos.
O dia que nós abandonarmos a instrução de Deus, o conhecimento de Deus, a orientação de Deus, nós não iremos conseguir vencer quando estivermos diante dos problemas. A derrota na vida de uma pessoa está no momento que ela estiver diante do problema, porque todos nós estaremos em algum dia diante de alguns problemas, seja ele na área sentimental, conjugal, financeira, familiar, na nossa saúde, no nosso negócio. Nós vamos estar diante de adversidade. E se você guardou bem a palavra de Deus, a orientação do seu Pai Celeste, do seu Pai que talvez tenha tido um relacionamento com o Pai Celeste e te deu as orientações, você pode ter certeza que você vai vencer. Então ele está falando assim, pelo amor, não é amanhã não é hoje. Nunca deixe de lado as palavras do seu Pai Celeste. Lembre dela e ame ela. Você tem que lembrar e amar. Pastor, eu não lembro o último culto que o senhor falou, eu não lembro qual o último texto que o senhor leu, eu não tenho gravado na minha memória nenhum versículo bíblico. Você está errado. A Bíblia fala, errai-vos por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Ele está dizendo, você tem que lembrar, pelo amor de Deus, você lembrar, porque você vai precisar disso daí para que você possa vencer as adversidades que você vai enfrentar na sua vida. Vê quando nós não enfrentamos, você vai assim, glória a Deus, não tem problema, eu sei que o melhor de Deus está por vir, não é aflição. Aí Paulo fala, não é aflição, não é dificuldade, não é problema, não é o sol, não é a chuva, não é governo, não é isso, nada pode me parar de servir e estar próximo do amor de Deus. Nada vai me afastar do amor de Deus. Nunca deixe. Ele está falando, nunca deixe. Ame ela. Quem ama, você não tem que fazer porque Deus está mandando. Você não tem que fazer porque senão você vai para o inferno. Você tem que fazer porque você ama a Deus. Porque a palavra dele é boa. Porque ele te quer. E a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, lá a Bíblia fala assim, que quando Deus corrige, Deus está julgando a gente, Ele está corrigindo a gente, é para nós sermos salvos. Não é para sermos condenados. Às vezes vem uma palavra dura do altar, e você fala assim, pastor, pegou muito pesado. Não, é porque Deus está pedindo para falar, porque Ele não quer te condenar, mas Ele quer te salvar. E Ele quer que você mude a direção que você está, que está te autodestruindo. Tenha cuidado. Elas darão para você, a palavra de Deus, ela dará vida longa e saúde se você entender. É um erro você não entender. Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não entende, se você não conhece a Deus, se você não conhece as instruções de Deus, é um erro gravíssimo para a sua vida, porque é no entendimento. É quando você entende a palavra de Deus, é que você vai ter vida longa. Você vai ter saúde, porque você recebe de Deus aquilo que você acredita de Deus. Se você não conhece Ele, que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, como que você vai receber a cura? Se não conhece Ele, que Ele é Jeová Jiré, um Deus que prospera, como é que você vai receber prosperidade? Você não conhece, você não recebe. Tenha cuidado com aquilo que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você não vai conhecer a Deus, o inimigo vai influenciar você. E você vai ser influenciado pelo seu inimigo, para o inimigo, Satanás, o adversário, vai ser influenciado por pessoas que servem a ele, e você vai perder toda a possibilidade de viver uma vida extraordinária nessa terra, porque você está sem direção, você está sem visão para enxergar do outro lado, apesar das dificuldades, adversidades que você está vivendo ou que você viverá na sua vida. Mas Deus é fiel. Então, limpe a sua mente com a palavra de Deus. Deus falou assim, vós sois limpos pela palavra. Os pensamentos maus que está guiando a pessoa é pela palavra. Conversa com uma pessoa que está atribulada, está na prisão, está na cadeia, que matou. Conversa com ele e você vai ver as palavras que ele vai falar. Você vai perceber que ele está sendo dirigido por aquilo que ele pensa. Se ele tivesse recebido a palavra de Deus, ele não estaria querendo matar ninguém, mas na verdade ele queria estar dando vida para outras pessoas, salvar outras pessoas. É o bem e o mal, a influência do mal ou a influência do bem.
a influência de Deus ou do diabo, para receber salvação, vida eterna, ou inferno e condenação. A escolha é sua. Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos.